Olá, meu nome é Félix Santos. Eu, juntamente com Juan, Maria Vitória e Maria Adriana, vamos falar para vocês um pouco sobre os agrotóxicos e também sobre a Lei 7.802, do dia 11 de julho de 1989. Mas para a gente falar um pouco sobre essa lei, é bastante importante que a gente possa conhecer um pouco dos agrotóxicos e da sua história aí, da sua retrospectiva nesses últimos anos aí no Brasil. Então, o que é um agrotóxico, né? Um agrotóxico nada mais é do que uma substância ou uma mistura de substância que é utilizada para prevenir, destruir ou também controlar algum tipo de praga, seja um vetor de doença para animais, ou então espécies invasoras de plantas ou de insetos que vão estar ali prejudicando algum tipo de plantação ou algum tipo de produto que virá a ser comercializado. Existem alguns tipos de agrotóxicos, né? Alguns, aliás, vários tipos de agrotóxicos, mas eu vou abordar alguns tipos aqui, que são os herbicidas, que são utilizados para controlar justamente as plantas invasoras, ou aquelas famosas ervas daninhas. Existem também os inseticidas, que são destinados a eliminar os insetos. Fungicidas, que como o próprio nome diz, são utilizados para inibir a ação de fungos, né, seja lá nas plantas. Existem também os bactericidas, que são antibióticos que vão atuar aí para eliminar as bactérias, impedindo que elas se proliferem, né? Acaricidas, que são utilizados especificamente para exterminar ácaros. Nematicidas, que são também utilizados para eliminar nematóides parasitas. E existem também os rodenticidas, que é para combater ratos e outros roedores. No Brasil, o uso de agrotóxico ele é bem crescente, né? Se você for fazer uma retrospectiva dos últimos anos, entre 1972 e 1998, por exemplo, a quantidade de ingrediente, né, ativo vendido ele cresceu cerca de 4,3 vezes só nesse período. Nesse período, passou, por exemplo, de 28 mil toneladas de agrotóxico utilizado para 121 mil toneladas, isso por ano, utilizadas aqui no Brasil. Em 2017 foi feita uma pesquisa que se averiguou que no Brasil foram utilizados mais de 500 mil toneladas de agrotóxico em apenas um ano. Ou seja, esse valor ele só vem aumentando desde décadas bem passadas até hoje. Bem, os agrotóxicos eles são classificados, né, de acordo com a sua toxicidade, onde a gente pode ver nessa tabela que existem 4 níveis aqui de toxicidade desses agrotóxicos, onde o primeiro aqui em vermelho são agrotóxicos extremamente tóxicos, e em amarelo o número 2, que são agrotóxicos altamente tóxicos. No número 3 em azul é medianamente tóxico, e o número 4 em verde, que é o pouco tóxico. Vale ressaltar que independente do nível, né, todos os agrotóxicos eles não deixam de ser tóxicos, né, só para ressaltar aí que independente de ser menos ou mais, eles não deixam de ser tóxicos. E aqui alguns casos, né, de intoxicação que aconteceram no Brasil. Uma pesquisa que foi feita mostra que de 2007 até 2017, cerca de uma década aí, foram notificados mais de 40 mil casos de intoxicação aguda por agrotóxicos, onde quase 1.900 pessoas elas morreram em decorrência dessas intoxicações. Esse estudo ele também aponta que essas intoxicações elas aconteceram principalmente nos pequenos produtores, que diferente dos produtores, né, do agronegócio, que tem
grandes recursos, esses pequenos agricultores da agricultura familiar, eles acabam ficando mais sujeitos à intoxicação por esses agrotóxicos, muitas vezes por falta de equipamento apropriado para aplicação, levando em consideração que mesmo com os equipamentos de proteção, é possível que a pessoa ela ainda se intoxique, porque existem casos assim também. Mesmo com esses equipamentos de proteção, ainda há esse risco de intoxicação. Então imagina esse pessoal que realmente aplica o agrotóxico e não usa equipamento nenhum, aí é extremamente fácil que haja essa intoxicação. E aqui alguns dos sintomas, né, de intoxicação por esses agrotóxicos. Essa classificação desses sintomas, né, é dada em dois tipos, que são os sintomas da intoxicação aguda e sintomas de intoxicação crônica. Que na intoxicação aguda, por exemplo, por agrotóxicos como inseticidas, há uma fraqueza, uma cólica abdominal, vômito, espasmos musculares como convulsão, náusea, contrações musculares involuntárias, irritação das conjuntivas, né? Espirros. Já nos sintomas de intoxicação crônica, esses sintomas eles são um pouco mais severos, mais graves, onde existem efeitos neurológicos retardados, alterações cromossomais, dermatite de contato, arritmia cardíaca, lesões renais, neuropatias periféricas, ou seja, esses sintomas, né, da intoxicação crônica, ela é bem mais agressiva do que esses sintomas da intoxicação aguda. Embora os dois, como a gente viu na pesquisa anterior, os dois eles podem levar a pessoa que está intoxicada à morte. Os herbicidas, nos herbicidas a gente pode observar que um dos sintomas a presença também de cânceres, né? Ou seja, essas substâncias elas são bem agressivas, são bem nocivas aí a esses agricultores, a essas pessoas que acabam ficando expostas e intoxicadas por esses agrotóxicos. E agora falando mais especificamente da lei, a lei número 7.802, de 11 de julho de 1989, ela vai abordar e vai falar sobre os agrotóxicos, o seu uso, e é o que vai determinar a maneira e todo o cuidado, né, que se deve ter com o uso desses agentes, né, dessas substâncias químicas. No primeiro artigo da lei, ela fala o que a lei ela vai abranger além dos agrotóxicos, né? Não só o agrotóxico pronto, mas também a pesquisa, a experimentação, produção, a embalagem e também os rótulos onde esses agrotóxicos eles vão estar presentes, o transporte, armazenamento, a comercialização, propaganda comercial, como vai ser utilizado, também quando houver a importação e a exportação desses agrotóxicos, o destino final dos resíduos e embalagens que vão ser descartados, né? Também o registro, a classificação, o controle, inspeção e também a fiscalização desses agrotóxicos e de todos os seus componentes e afins. No segundo artigo, ele especifica melhor o que são esses agrotóxicos e afins, né, que são os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos que vão ser aí destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e também de outros ecossistemas, também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, que vai ter aí a finalidade, que a finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-la, tipo da ação danosa de seres vivos que vão ser aí considerados nocivos. E também substâncias e produtos
que vão ser empregados como desenfolhantes, desensecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Componentes, né, que são os princípios ativos, os produtos técnicos, aqueles ingredientes inertes, né, e os aditivos usados aí na fabricação desses agrotóxicos e afins. Bem, o terceiro artigo ele é bem importante, que ele fala, né, que esses agrotóxicos eles só vão poder ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados se eles estiverem registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e as exigências, né, dos órgãos federais que vão estar lá responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e também da agricultura. A partir de agora eu vou dar continuidade ao que Félix iniciou e estarei explanando um pouco para você sobre o artigo 4. De início, o artigo 4 ele já vai nos dizer que as pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os produzam, importe, exporte ou comercializem, ficam obrigadas a promover os seus registros nos órgãos competentes do Estado ou do município, atendidas às diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis que atuem nas áreas de saúde, do meio ambiente ou da agricultura. Sendo que, no seu parágrafo único, são prestadores de serviço as pessoas físicas e jurídicas que executem o trabalho de prevenção, destruição e controle dos seres vivos considerados nocivos, aplicando agrotóxicos em seus componentes e afins. Então a gente vê aí que o agrotóxico ele fica nessa questão aberta. Ele não é nem bonzinho, ele não é ruim, segundo a nossa lei. Então, fica a critério de cada um a questão do uso, né? E a gente vai ver agora, aqui no artigo 5º, o quê? No artigo 5º, a gente vai ter uma noção de quem pode ou não impugnar. Possui legitimidade para requerer o cancelamento ou impugnação em nome próprio do registro de agrotóxicos e afins, arguido prejuízo ao meio ambiente, à saúde humana e dos animais. A gente vai ter vamos dizer assim, três tópicozinhos. Primeiro, entidades de classe representativas de profissões ligadas ao setor. Segundo, partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Terceiro, entidades legalmente constituídas pela defesa dos interesses, difusões e relacionamentos, a produção de consumidor, a proteção, melhor dizendo, do consumidor e do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, essas entidades são as únicas que podem tentar ali parar esses agrotóxicos e agir. Esses agrotóxicos que têm essa natureza prejudicial. E ainda dentro do artigo 5º, a gente vai ver que, eu acho que isso aqui é um inciso, o inciso 1, para efeito de registro de pedido de cancelamento ou impugnação de agrotóxicos e afins, todas as informações toxicológicas de contaminação ambiental e comportamento genético, bem como os efeitos nos mecanismos hormonal, são de responsabilidade do estabelecimento resistente ou entidade impugnante e devem proceder de laboratórios nacionais ou internacionais. Aí aqui a gente já vai ver outra questão, a questão da fabricação, no artigo 6º. A gente já vai ver a questão
já relacionada de que forma deve ser fabricado, como deve ser fabricado. Deve ser projetado e fabricado de forma a impedir qualquer vazamento, evaporação, perda ou alteração de seu conteúdo, de modo a facilitar as operações de lavagem, classificações, reutilização e reciclagem. A imagem aí foi simplesmente ilustrativa, essa questão mesmo de evaporação, para a gente ter noção. E a gente vai dar continuidade aqui para a gente ver uma outra questão que é bem interessante. O fracionamento e a reembalagem dos agrotóxicos e afins como objetivo de recomercialização somente poderão ser realizados pelas empresas produtoras ou por estabelecimentos devidamente credenciados sobre responsabilidade adequada em local e condição previamente autorizadas pelos órgãos competentes. Também tem essa questão. Foi fabricado, foi comercializado, e aí a responsabilidade novamente vai recair no produtor ou na pessoa que utilizou para trazer novamente essas embalagens para ser readequada à sua reutilização. E aqui a gente vê uma pessoa toda paramentada para poder fazer a coleta, o descarte, e novamente esse produto ele possa, esse produto que vocês estão vendo aqui, né, como se fosse um galão, ele possa ser reutilizado. Uma outra questão que é bem interessante, essa no artigo 6 a ser dito, é que quando o produto não for fabricado no país, assumirá a responsabilidade de que trata a pessoa física ou jurídica responsável pela importação e tratando-se de produtos importados submetidos a processamentos industrial ou novo acondicionamento, receberá o órgão registrante defini-los, incluído pela Lei 9.974 de 2000, que é a lei que a gente está trabalhando no momento. Então, há essa outra forma de você estar reconduzindo essa questão quando vem o material de fora, o acondicionamento e tudo mais. Aí dentro do artigo 6º, né, as empresas produtoras de equipamentos para pulverização deverão, no prazo de 180 dias da publicação dessa lei, inseri-los nos novos equipamentos adaptações destinadas a facilitar a operação da tríplice lavagem ou tecnologia equivalente, segundo a lei que a gente está trabalhando. Então, gente, eu trouxe essa imagem também para ilustrar para vocês a questão de como acontece essa pulverização. Eu estou dando só um spoiler mesmo, spoilerzinho, do que a lei fala, porque ela fala bem mais coisas, ela tem bem mais incisos e ela tem várias outras coisitas que eu estou deixando porque o tempo é bem curto e a gente tem que agilizar. Ainda tem a apresentação das meninas. Já no artigo 7º aqui, a gente vai ver que é bem extenso, super extenso esse artigo 7º. Mas a gente vai finalizar por aqui, para que as meninas dêem prosseguimento no artigo 8 e nos demais. Mas só para vocês terem ideia o que é que o artigo 7º, resumindo, ele vai trazer para vocês. Para ser vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os agrotóxicos e afins são obrigados a exibir rótulos próprios e bulas redigidas em português que contenham, entre outros, os seguintes dados. Esses dados que vocês estão vendo aqui, ó. Essa questão de perigo,
Eu vou falar um pouquinho para vocês bem rapidamente, só para vocês terem ideia mesmo. Ó, nessa parte vermelhinha aí que vocês estão vendo, no canto superior esquerdo, isso aqui simboliza perigo. Esse outro sinalzinho aqui de advertência, né, significa cuidado. Então, cada faixazinha aqui de cor, ela vai ter uma instrução a ser seguida. E dentro desse artigo, eu vou só dar uma passada só para vocês terem ideia de como é que iria funcionar se eu fosse explicar direitinho para vocês. Ele tem regras sobre regras de como deve agir esse rótulo, essa embalagenzinha, o que deve conter um folheto também, ó. A gente vai ver que é bastante coisa a ser dita, e aí a gente não tem tempo hábil para estar trabalhando slide por slide para estar explicando para vocês. Mas é basicamente isso. O nome do produto, a gente vai estar trabalhando aqui o nome do produto, está trabalhando como se deve agir se tiver uma contaminação com esse produto. Então, dentro do artigo 7º, ele vai destrinchar certinho como é que deve ser esse rótulo, com que ele deve ser acompanhado, como o produtor, a pessoa que vai fazer uso, vai estar trabalhando com isso. Eu agradeço aí e passo para as meninas. O 8º artigo diz o seguinte: que o comercial dos agrotóxicos, componentes e afins em qualquer meio de comunicação conterá obrigatoriamente clara advertência sobre os riscos do produto à saúde dos homens, animais e ao meio ambiente. E observará o seguinte: na rotulagem do produto, é obrigatório ter, de forma clara e com letra legível, se o produto é extremamente tóxico ou se é altamente tóxico. A mesma coisa, quase. Os critérios. E também é obrigada, além de uma comunicação clara no rótulo, falar o que o produto pode causar. Isso pode causar uma irritação ocular, uma irritação dérmica, para que o consumidor desse produto saiba que está adquirindo um produto e adquirir aquilo com segurança, né? Saber quais são os critérios antes de fazer uso. Então, é necessário que nessa rotulagem tenha, além da letra legível, cores claras e símbolos. Tipo, geralmente a cor vermelha a gente associa a perigo, né? E também o símbolo de caveira, que as pessoas associam à morte. Então, é importante ter. Até para alguém que não saiba ler, pelo símbolo vai identificar que ali é um produto perigoso. Primeiro, essas cores e também a letra legível estimulará os compradores e usuários a ler atentamente o rótulo e, se for o caso, o folheto, ou pedir para alguém ler para eles, se não souberem ler. Segundo, não conterá nenhuma representação visual de práticas potencialmente perigosas, tais como a manipulação ou aplicação sem equipamento protetor, o uso em proximidade de alimentos ou em presença de crianças. Terceiro, obedecerá ao disposto no inciso 2 do 2º do artigo 7º dessa lei. Aqui no artigo 9, no exercício de sua competência, a União adotará as seguintes providências. Primeiro, legislar sobre a produção, o registro e o comércio interestadual, exportação, importação, o transporte, a classificação e o controle
tecnológico e toxológico desses agrotóxicos. Segundo, controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e exportação, para que os mesmos sigam os critérios da lei e dos órgãos federais que trabalham com a área de agrotóxicos. Terceiro, analisar os produtos, os agrotóxicos, seus componentes e afins, nacionais e importados. E quarto, controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação. No artigo 10 diz que compete aos estados e ao Distrito Federal, nos termos dos artigos 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso desses agrotóxicos, como está sendo o consumo, o comércio e o armazenamento e o transporte interno desses produtos. No artigo 11, diz que cabe ao município legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins. Já no artigo 12, diz que a União, através dos órgãos competentes, prestará o apoio necessário às ações de controle e fiscalização necessária às ações de controle e fiscalização à unidade da federação que não dispuser dos meios necessários. No artigo 13, diz que a venda de agrotóxicos e afins ao usuário será feita através de receituário próprio, prescrito por profissionais legalmente habilitados, salvo casos excepcionais que forem previstos na regulação desta lei. Para adquirir os agrotóxicos é necessário avaliação, né, de alguém que entenda. Isso pode ser feito pelo agrônomo. E é necessário que o consumidor preste a conta de um receituário ao estabelecimento, para que o mesmo possa estar levando o agrotóxico. No artigo 14, as responsabilidades administrativas civil e penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, utilização de transporte destinado de embalagens vazias de agrotóxicos e seus componentes e afins, não cumpre disposto na legislação pertinente. Cabe na redação dada pela Lei de número 9.974, de 2000. Ao profissional, quando comprovada a receita errada, displicente ou indevida, ao usuário ou ao prestador de serviço, quando proceder em desacordo com o receituário ou as recomendações do fabricante e os órgãos registrantes e sanitário-ambientais da redação dada pela Lei 9.974 a 2000, e ao comerciante quando efetuar vendas sem o respectivo receituário ou em desacordo com a receita ou a recomendação do fabricante e o órgão registrante e sanitários ambientais. Redação dada pela Lei 9.974 de 2000. E ao registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecer informações incorretas,
E ao produtor, quando produzir mercadoria em desacordo com as especificações constantes do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda, ou não der destinação às embalagens vazias em conformidade com a legislação pertinente. E está na redação dada pela Lei 9.974 de 2000. E ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos adequados à produção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos da produção, de distribuição e aplicação dos produtos. Bom, minha gente, é isso que fala o artigo 14. E agora vou falar um pouco sobre o artigo 15. No artigo 15, aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço de destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afim, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente, estará sujeito à pena de reclusão de 2 a 4 anos, além da multa, que está na redação da Lei 9.974/2000. Agora, falando um pouco do próximo artigo, que é o artigo 16, já nesse artigo, o empregador profissional responsável ou o prestador de serviço que deixar de promover as medidas necessárias de produção à saúde e ao meio ambiente, ele estará sujeito à pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de uma multa de 100 a 1.000 MVR, que é equivalente ao valor de referência. Em caso de culpa, ele será punido com a pena de reclusão de 1 a 3 anos, além da multa de 50 a 500 MVR. E agora, no próximo artigo 17, ele vem dizendo que, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, a infração de disposição dessa lei acarreterá, isolada ou cumulativamente, nos termos previstos em regulamento, independente das medidas cautelares de estabelecimento e apreensão do produto, ou alimentos contaminados, a aplicação das seguintes sanções. Primeiro vem o quê? Uma advertência. Segundo, uma multa de até 1.000 vezes maior que o valor de referência, que é o MVR, aplicável em dobro em caso de reincidência. Terceiro, vem a condenação de produto. No quarto, é a inutilização de produto. E no quinto, vem a suspensão de autorização, registro ou licença. Depois vem o cancelamento de autorização e registro ou licença. E vem também a interdição temporária ou definida de estabelecimento. Também tem a destruição de vegetais, parte de vegetais e alimentos como resíduo acima do permitido. E no nono também vem a destruição de vegetais, parte de vegetais e alimentos, nos quais tem havido a aplicação de agrotóxicos de uso não autorizado, a critério do órgão competente. No parágrafo único, ele vem explicando que a autoridade fiscalizadora fará as divulgações das sanções impostas aos infratores dessa lei. Já passando para falar um pouco do artigo 18, nesse artigo 18, após a conclusão do processo administrativo, os agrotóxicos e afins apreendidos como resultado das ações fiscalizadoras serão inutilizados ou poderão ter outro destino a critério da autoridade competente. Já no parágrafo único do artigo 18, vem falando o seguinte: os custos referentes a quaisquer dos procedimentos mencionados nesse artigo ocorrerão por conta do infrator. E agora passando para falar também um pouco do artigo 19.
no artigo 19, o Poder Executivo desenvolverá ações de instrução e divulgação e esclarecimento que estimule o uso seguro e eficaz desses agrotóxicos, seus componentes e afins, com o objetivo de reduzir os efeitos prejudiciais para os seres humanos e o meio ambiente também, e também de prevenir acidentes decorrentes de sua utilização imprópria. Está escrito no parágrafo único desse artigo que as empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos e seus componentes implementarão, em colaboração com o poder público, programas educativos e mecanismos de controle e estímulo à devolução das embalagens vazias por parte dos usuários, no prazo de 180 dias, contando com a publicação dessa lei 9.974 a 2000. E, para finalizar, vou falar um pouco aqui também do artigo 20, onde as empresas e os prestadores de serviço que já exercem atividade no ramo de agrotóxicos têm prazo de até 6 meses a partir da regulação desta lei para se adaptarem às suas exigências. No parágrafo único desse artigo, aos titulares do registro do produtos agrotóxicos que tem como componentes os organoclorados, será exigida imediata reavaliação de seu registro nos termos dessa lei. E aqui ao lado eu coloquei também uma imagem de uma das maiores empresas de agrotóxicos, que eu não sei se fala assim, mas é a Bayer. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Fica com Deus e boa tarde.